5 alertas do pregador Charles Spurgeon a respeito de falsos mestres, falsos professores, falsos pastores. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações. A gente fala de teologia, de Bíblia todos os dias por aqui, às vezes com um vídeo, às vezes com 2. Já teve dia até que teve 3 vídeos no mesmo dia. Então se você gosta do assunto, se inscreva. E hoje, sem fazer muita enrolação, direto no ponto, 5 alertas que Charles Spurgeon, o grande pregador do século XIX, dá a respeito de falsos mestres, falsos professores, falsos pastores. Muito bem. Spurgeon prega uma mensagem em 1854 chamado Falsos Mestres ou Falsos Professores Solenemente Alertados. Esse é o título da pregação dele. E ao fazer essa pregação, ele se dirige simultaneamente às ovelhas, ele se dirige simultaneamente às pessoas da congregação e aos eventuais falsos mestres, falsos pastores que viessem a escutar aquele sermão ou ler esse sermão. A gente está conversando sobre ele agora, mais de 150 anos depois, então você imagina quanta gente acabou sendo alertado a respeito do falso ensino. Ele prega em cima de Filipenses 3 para dar essas 5 dicas, esses 5 alertas. Dica é coisa nossa, né? O Spurgeon é mais... né? Então, esses 5 alertas, tanto para a congregação quanto para pessoas que eventualmente estão ensinando e são falsos professores. 5 coisas importantes. Primeira, um falso mestre, um falso professor, ele é marcado pela hipocrisia. Fala, mas não faz o que diz. Faz uma coisa, diz outra. Exige dos outros um determinado comportamento que ele mesmo não é capaz de desempenhar. E para Spurgeon, ele está pregando em Filipenses, então a figura central para ele ali é o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Filipos. Para Spurgeon, esse negócio da hipocrisia implode a igreja, corrói a igreja por dentro, e na percepção dele, dos tempos de Paulo para os tempos dele, isso piorou. E talvez no nosso caso também a gente não deva comemorar muito evolução nesse sentido. A gente vê muito essa marca na igreja, e você não precisa estar no púlpito para ser uma pessoa que está por aí ensinando, aconselhando, falando coisas a respeito da religião e impondo sobre os outros uma lei, uma conduta, um código comportamental que você mesmo não cumpre. Pode ser o seu caso, ou pode ser o caso de uma liderança que precisa ser solenemente alertada. Então, primeira coisa, a hipocrisia é uma marca do falso ensino. Segunda coisa importante é o seguinte: se a hipocrisia é uma marca do falso ensino, outra marca do falso ensino é o umbigocentrismo, o egoísmo, a pessoa que é centrada demais em si mesma, que busca os próprios interesses. Então, quando você pensar num falso mestre, num falso professor, se você está vendo uma pessoa ocupando o púlpito, ocupando sala de aula, o discipulado, organizando a igreja, pregando de maneira itinerante, e que é excessivamente preocupada consigo mesma, em si mesmada, é uma pessoa egocêntrica, egoísta. Essa pessoa que visa os seus próprios bens e os fins dela são fins para que ela mesma seja exaltada, você pode ter certeza que aí você encontra um falso mestre, aí você está encontrando um falso pastor, um falso pregador. Então, 2 coisas: hipocrisia e egoísmo. E aí você vai me dizer, poxa, tem outras marcas de um falso pastor e um falso mestre? Sim, não é o que o Spurgeon vai abordar nesse sermão,
Mas, evidentemente, em outros lugares do texto bíblico, a gente vai encontrar outras marcas de um falso mestre e um falso pastor, mas entre as coisas que Spurgeon nos alerta e nos ensina com bons insights, e essa é uma das marcas do Spurgeon, um grande pregador, um pastor verdadeiro, um pregador verdadeiro, é que ele tem bons insights. E de maneira simples ele transmite essas duas coisas, que são duas coisas que, se você já estiver atento sobre o seu próprio ensino e sobre o ensino das pessoas que conduzem a igreja, se você estiver atento para essas duas coisas, a igreja já tende a ser um lugar muito mais saudável. Primeiro lugar, hipocrisia. Segundo lugar, egoísmo, egocentrismo, soberba, a pessoa muito em si mesmada que acha que o mundo gira em torno do umbigo dela e que busca os próprios benefícios. Terceiro ponto, alerta de Spurgeon a respeito dos falsos mestres, dos falsos professores, dos falsos pastores. Paulo chora por causa deles. Paulo chora por causa deles. Não existe repreensão de falsa doutrina que não venha acompanhada de profunda consternação, de profunda decepção, de desalento, de lamentação. O lamento é importante. Pessoa que ri porque um pastor ou um falso mestre está lá pregando o que é equivocado e caçoa desse falso mestre, fala com a boca cheia para dizer, olha como esse cara é um herege, pessoa que ri da heresia dos outros, esse cara, ele pode muito bem ser ele mesmo também um falso mestre. Os alertas que nós damos a respeito das heresias, das falsas doutrinas, damos com profunda consternação, com temor e tremor, com tristeza. E é triste, de fato, que pessoas que tenham sido apresentadas ao Evangelho, vivido no meio da igreja, tenham chegado até o púlpito e elas estão ensinando errado. É para chorar. Quarta coisa que Spurgeon aponta no ensino de Paulo a respeito de falsos mestres, falsos pastores, falsos professores. Paulo chora mais ainda pelas pessoas que estão sendo enganadas. Então, se já tinha um motivo para chorar, que é o mero falso ensino, o fato de haver pessoas enganadas é motivo maior ainda de lamento, de tristeza, de consternação. Quinto ponto, a respeito de falsos mestres, falsos professores, falsas doutrinas. Paulo chora também por conhecer o destino dos falsos professores. E o destino é a destruição. Portanto, de 5 alertas que Spurgeon dá a respeito de um falso professor, 3 são ensinos a respeito, são alertas a respeito da profunda tristeza que o falso ensino, que a manipulação devem provocar em quem denuncia o mal, em quem denuncia o erro. Portanto, se algo fica daquilo que Spurgeon nos ensinou, e eu recomendo que você leia esse sermão, é extraordinário, muito bom. Mas se uma coisa fica é o seguinte: não façamos um festival em cima da heresia alheia. E infelizmente eu tenho visto isso, inclusive nos comentários aqui no meu canal. Então eu gostaria de deixar um alerta solene a você que é um escarnecedor. Quando nós notamos heresias no nosso meio, falsos professores no nosso meio, a nossa reação é uma reação de lamento, de profunda consternação. O que eu queria trazer para vocês hoje era isso, essas 5 coisas. Se essas 5 coisas estiverem em nosso coração, a igreja já pode ser uma igreja
muito mais saudável. E eu espero de fato que isso faça parte do nosso cotidiano, da maneira como a gente se relaciona com as coisas de Deus e com a igreja de Deus. E num alerta solene a quem erra e à própria igreja. Se você acha que esse vídeo é relevante e te fez pensar e enxergar as coisas de uma nova maneira, qual que é o meu pedido? Que você compartilhe esse vídeo com alguém, que você deixe o seu like e que, se você quiser, né, isso é uma opção sua, você dê uma passada na descrição desse vídeo, você vai encontrar uma série de links a respeito de como você pode estudar mais com cursos que eu ofereço, com livros que estão ali, né? E se você quiser, você pode adquirir um curso, você pode contribuir com o que esse canal tem oferecido, tá bom? Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.